Se você gosta de Eurocopa e quer saber tudo sobre todas as edições da Eurocopa, quem são os campeões, quem é o maior campeão, como começou e quando, então fica aqui comigo porque hoje a gente vai saber tudo sobre a história da Eurocopa. A primeira edição da Eurocopa foi em 1960 na França. O idealizador do campeonato foi um francês chamado Henrique Delaunay. Ele que foi o presidente da Federação Francesa de Futebol em 54 e 55, ele propôs a primeira edição da Eurocopa, que ainda não tinha o nome de Eurocopa, em 1927, antes mesmo da primeira Copa do Mundo. Porém, infelizmente, ele faleceu em 1955 e não pôde ver a primeira edição da Eurocopa, que ele tanto queria, que era o sonho dele, né? Que foi só em 1960. E aí, como homenagem a ele, na primeira Euro deram o nome da taça de Henri Delaunay. E aí a UEFA, que organizava o campeonato, organizou que a disputa seria a cada 4 anos, como exemplo da Copa do Mundo, que já estava rolando desde 1930. E aí a primeira edição teve apenas 4 seleções. Foi a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a União Soviética e a anfitriã França. E esse primeiro campeonato não teve o nome de Euro ou Eurocopa, era chamado de Copa das Nações Europeias. E com essas 4 seleções, o campeonato foi disputado em apenas 5 dias. A final foi no dia 10 de julho de 1960, entre Iugoslávia e União Soviética. E aí a União Soviética na final ganhou de 2-1 e foi a primeira campeã da Euro, ou que ainda era a Copa das Nações Europeias. Em 1964, a segunda edição foi disputada na Espanha, e apesar das eliminatórias terem aumentado um número considerável de seleções, a disputa mesmo no campeonato continuava só com 4 seleções mesmo. E essa edição, além da Espanha, que era anfitriã, teve também a Dinamarca, a Hungria e a atual campeã, a União Soviética. O campeonato foi disputado entre os dias 17 e 21 de junho, e a final foi entre a Espanha e a União Soviética. A Espanha venceu por 2-1, levando a taça para casa. Levando para casa não, né? Já estava ali e só ficou ali mesmo. Já na terceira edição, que foi na Itália, foi a primeira vez que levou o nome que a gente conhece até hoje, a Euro, ou Eurocopa aqui pra gente, né? Ela foi disputada dos dias 5 a 10 de junho e teve, além do país sede, a Itália, a Inglaterra, a Iugoslávia e a União Soviética. A União Soviética eu acho que era bem forte nessa época, porque era a única que tinha disputado todas as edições até ali e já tinha levado um título já. Mas mesmo assim ela não foi pra final. A final foi entre Itália e Iugoslávia, que ficaram empatados no tempo normal em 1-1, e a Itália venceu por 2-0 nos pênaltis, levando ali aquela edição da Eurocopa. Em 1972, a Euro foi disputada na Bélgica, e ainda eram 4 seleções disputando, e que além da Bélgica tinha a Hungria, a União Soviética e a Alemanha Ocidental. Naquela época ainda tinha separação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ela foi disputada entre os dias 14 e 18 de junho, e a final foi entre a Alemanha Ocidental e a União Soviética. A Alemanha venceu por 3-0, levando a Euro daquele ano ali. Uma curiosidade legal é que nessa época começou a aparecer alguns nomes que ficaram marcados para sempre. Por exemplo, o artilheiro com 4 gols dessa edição foi o Gerd Müller, o alemão. E se você quiser saber mais sobre a história dele ou algum outro jogadores clássicos, não esquece, deixa aí nos comentários pra gente. Em 76, foi disputada na Iugoslávia a quinta edição da Euro, que teve, além da própria Iugoslávia anfitriã, a Tchecoslováquia, a Alemanha Ocidental e os Países Baixos. Foi disputada entre os dias 16 e 20 de junho, e a final foi entre Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental. O tempo normal ficou em 2-2, levando a disputa por pênaltis. A Tchecoslováquia venceu por 5-3, levando assim o título daquele ano. 1980, o número de participantes já aumentava ali, não eram mais 4, já dobrou, já eram 8, e eram divididas entre 2 grupos. A anfitriã foi a Itália mais uma vez, e foi disputada entre os dias 11 e 22 de junho daquele ano. Os grupos estavam divididos em Grupo A, Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia, Países Baixos e Grécia. Já no Grupo B era Bélgica, Itália, Inglaterra e Espanha. Cada seleção jogava contra todos do seu próprio grupo ali, e os melhores colocados de cada grupo iriam direto para a final. A final foi a Alemanha do grupo A e a Bélgica do grupo B. A final foi 2-1 para a Alemanha campeã daquela primeira edição com 8 seleções. A Euro de 84 foi disputada dos dias 12 a 27 de junho e contavam ainda com 8 seleções, dividida entre 2 grupos. Porém, agora se classificavam 2 de cada grupo, indo direto para as semifinais. O grupo A tinha França, Dinamarca, Bélgica e Iugoslávia. Já o grupo B tinha Espanha, Portugal, Alemanha Ocidental e Romênia. As semifinais foram classificadas da seguinte forma: primeiro do grupo A, França, contra segundo do grupo B, Portugal. E primeiro do grupo B, Espanha, contra o segundo do grupo A, Dinamarca. França e Espanha passaram para a final. A França venceu a Espanha por 2-0 na final, se consagrando campeã daquele ano.
E mais uma coisa marcante aí foi o artilheiro desse ano. Foi o francês Michel Platini, com 9 gols. E se você estiver gostando do vídeo, não se esquece de deixar o like aí pra gente, beleza? Fortalece bastante o canal. A Euro de 88 foi disputada na Alemanha Ocidental dos dias 10 a 25 de junho, no mesmo formato da edição anterior, com 8 seleções divididas entre 2 grupos, onde se classificavam 2 de cada para as semifinais. As seleções participantes foram, no grupo A, Alemanha Ocidental, Itália, Dinamarca e Espanha. Do grupo B, União Soviética, Países Baixos, Irlanda e Inglaterra. A final foi entre Países Baixos, que eliminou a Alemanha na semifinal, e União Soviética, que eliminou a Itália. Os Países Baixos venceram a final por 2 a 0, levando seu primeiro título da Euro. E uma curiosidade histórica disso daí é que foi a última Euro que disputaram a Alemanha Ocidental e a União Soviética, já que pouco tempo depois a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se juntaram novamente, e com o fim do país da União Soviética, a seleção também deixou de existir. Euro de 92. A Euro de 92 foi disputada na Suécia dos dias 10 a 26 de junho, e as seleções participantes foram: Grupo A, Suécia, Dinamarca, França e Inglaterra. Grupo B, Países Baixos, Alemanha, Escócia e SEI. SEI foi uma seleção de futebol da Comunidade dos Estados Independentes. Ela representou ali a extinta União Soviética. A semifinal foi entre Suécia e Alemanha e Países Baixos e Dinamarca. A Alemanha venceu a Suécia por 3 a 2, indo para a final. Já na outra chave, a Dinamarca venceu por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um 2 a 2 no tempo normal contra os Países Baixos. Na final, a Dinamarca venceu por 2 a 0 e foi a campeã da Euro de 92. Euro 96, essa foi histórica, porque pela primeira vez em 16 anos, a UEFA resolveu alterar novamente o formato do campeonato. E agora não tinha nem 4 nem 8 seleções, ela dobrou para 16 seleções. Agora com o campeonato bem mais cheio, aumentou também o período da competição, já durava quase um mês. Ela foi do dia 8 até 30 de junho e foi disputada na Inglaterra. Agora com o campeonato bem mais disputado também, aumentou o número de grupos. Eram divididos entre 4 grupos, onde se classificavam 2 de cada grupo para as quartas de final. E as seleções que se classificaram para as quartas de finais foram Inglaterra e Países Baixos pelo grupo A, França e Espanha pelo grupo B, Alemanha e Tchequia pelo grupo C e Portugal e Croácia pelo grupo D. A Alemanha que chegou à final passando por Croácia nas quartas por 2 a 1 e Inglaterra na semi por 6 a 5 nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal. Já a outra finalista foi a Tchequia, que passou por Portugal nas quartas de final, vencendo por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um 0 a 0 no tempo normal. E também passou pela França, também nos pênaltis, depois de um 0 a 0 no tempo normal, venceu por 6 a 5. Na final, a Alemanha venceu por 2 a 1, levando assim seu terceiro título, já que tinha unificado os títulos com a então a Alemanha Ocidental, né? Eurocopa de 2000. Essa foi a primeira vez que a competição foi compartilhada entre 2 países sede, a Bélgica e os Países Baixos. Foi disputada do dia 10 de junho até o dia 2 de julho. E seguindo o mesmo formato da edição anterior, os 16 países foram divididos entre 4 grupos, onde se classificavam 2 de cada. E os classificados para as quartas de finais foram Portugal e Romênia do grupo A, onde ainda tinham nesse grupo Inglaterra e Alemanha, Itália e Turquia do grupo B, Espanha e Iugoslávia do grupo C, Países Baixos e França do grupo D. A França, após passar pela Espanha vencendo por 2 a 1 e Portugal também vencendo por 2 a 1, chegou até a final. Já na outra chave, a Itália passou pela Romênia vencendo por 2 a 0 e por Países Baixos, depois de um empate em 0 a 0, venceu por 3 a 1, chegando até a final também. E na final disputada na cidade de Roterdã, nos Países Baixos, a França venceu a Itália por 2 a 1. França campeã da Euro 2000. Eurocopa 2004. Essa Euro foi disputada do dia 12 de junho até 4 de julho em Portugal, e esse ano foi o ano conhecido como o ano das zebras do futebol, né? E se você quiser saber um pouco mais, não só da Euro, mas de todos os campeonatos desse ano que deu tanta zebra, vou deixar o link aqui para você dar uma olhada lá no canal, beleza? As seleções classificadas esse ano para as quartas de finais foram Portugal e Grécia do grupo A, França e Inglaterra do grupo B, Suécia e Dinamarca do grupo C, Tcheca e Países Baixos do grupo D. Nessa Euro tinha uma expectativa muito grande em cima de Portugal, porque estava jogando em casa, tinha o técnico atual campeão do mundo, que era o Felipão, que tinha ganho a Copa em 2002 pelo Brasil, e tinha um novato promissor, um tal de Cristiano Ronaldo no time. E a Inglaterra chegou à final daquele ano como favorita, tirou nas quartas de final a Inglaterra,
em um 6-5 nos pênaltis, depois de um 2-2 no empate no tempo normal, e tirou Países Baixos na semifinal, vencendo por 2-1. Já do outro lado, a Grécia venceu a França por 1-0 e a Tchequia na semifinal também por 1-0, chegando até a final contra Portugal. Mas na final, como eu já disse aqui, né, foi o ano das zebras. Então, Portugal favoritaço contra a Grécia, jogando em casa. A Grécia venceu por 1-0. Grécia campeã da Euro 2004. Na Euro de 2008 foi a segunda vez que a sede foi compartilhada entre dois países, que ficou com a Áustria e a Suíça, e ela foi disputada do dia 7 até o dia 29 de junho daquele ano. As seleções classificadas para as quartas daquele ano foram Portugal e Turquia pelo grupo A, Croácia e Alemanha pelo grupo B, Países Baixos e Itália pelo grupo C, e Espanha e Rússia pelo grupo D. A Alemanha chegou à final daquele ano passando por Portugal e Turquia. Ela venceu os dois jogos por 3-2. Já a outra finalista foi a Espanha, que tirou a Itália nas quartas de final, vencendo por 4-2 nos pênaltis, depois de um 0-0 no tempo normal, e tirou a Rússia, vencendo por 3-0 na semifinal. E na final, disputada na cidade de Viena, na Áustria, a Espanha venceu por 1-0 a Alemanha e foi a campeã daquele ano. Euro 2012. Essa Euro também teve sede compartilhada, que foi a Polônia e a Ucrânia, e ela foi disputada do dia 8 de junho até o dia 1º de julho. E as seleções classificadas para as quartas de final daquele ano foram Tchequia e Grécia do grupo A, Alemanha e Portugal do grupo B, Espanha e Itália do grupo C, Inglaterra e França do grupo D. A Espanha venceu da França por 2-0 nas quartas e na semi, depois de um 0-0 no tempo normal, venceu de Portugal por 4-2 nos pênaltis. Já a Itália, que pegou a Inglaterra nas quartas de final, venceu por 4-2 nos pênaltis, depois de um 0-0. E aí na semi desclassificou a Alemanha, vencendo por 2-1, chegando até a final. E aí na final em Kiev, na Ucrânia, a Espanha, que já tinha ganhado a Copa do Mundo em 2010, venceu a Itália na final, levando a Euro também. Venceu e venceu bonito, por 4-0. Espanha campeã da Euro 2012. Eurocopa 2016. Depois de 20 anos, teve mais uma alteração agora. A competição contava com 24 seleções, aumentando assim mais 2 grupos e mais uma fase eliminatória. As seleções foram divididas em 6 grupos, onde se classificavam os 2 melhores de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados. É o formato que a gente vê até hoje, né? Foi disputada na França, dos dias 10 de junho até o dia 10 de julho. E as seleções classificadas para as inéditas oitavas de finais foram França e Suíça do grupo A, País de Gales, Inglaterra e Eslováquia do grupo B, Alemanha, Polônia e Irlanda do Norte do grupo C, Croácia e Espanha do grupo D, Itália, Bélgica e Irlanda do grupo E, Hungria, Islândia e Portugal do grupo F. Portugal, depois de quase não se classificar para as fases eliminatórias, pegou a Croácia nas oitavas e venceu. Depois nas quartas empatou em 1-1 e nos pênaltis venceu a Polônia por 5-3. E na semifinal contra o País de Gales venceu por 2-0, chegando assim à finalíssima daquele ano. E aí no outro lado do chaveamento, a França venceu a Irlanda por 2-1 nas oitavas, nas quartas venceu por 5-2 a Islândia e na semi passou pela Alemanha vencendo por 2-0. Final entre França e Portugal. Portugal que tentava mais uma vez o título inédito, dessa vez comandado pelo Cristiano Ronaldo, que acabou se machucando bem no comecinho do jogo, mas ele conseguiu ver o Éder fazendo gol e o Portugal vencendo por 1-0. Portugal campeão da Euro 2016. Eurocopa 2020. Essa Eurocopa teve umas situações bem fora do comum. A principal delas é por conta da pandemia, né? Que acabou tendo que ser adiada. Ela foi disputada somente em 2021, dos dias 11 de junho até o dia 11 de julho. Outra situação bem diferente é que pela primeira vez o país sede não seria nenhum nem dois. Foram 11 países sede. Isso, 11 países na Euro 2020. E os jogos foram divididos da seguinte forma. Jogos do grupo A foram na Itália e Azerbaijão. Do grupo B, Rússia e Dinamarca. Do grupo C, Países Baixos e Romênia. Do grupo D, Inglaterra e Escócia. No grupo E, Espanha e Rússia. E no grupo F, Alemanha e Hungria. E seguindo o mesmo formato adotado na edição anterior, onde se classificavam 2 de cada grupo mais os 4 melhores terceiros colocados, os classificados para as oitavas de finais foram: do grupo A, Itália, País de Gales e Suíça. Do grupo B, Bélgica e Dinamarca. Do grupo C, Países Baixos, Áustria e Ucrânia. Do grupo D, Inglaterra, Croácia e Tchequia.
Do grupo C, Suécia e Espanha. E do grupo F, França, Alemanha e Portugal. E a Itália que venceu nas oitavas. A Áustria por 2-1, a Bélgica nas quartas também por 2-1, a Espanha nos pênaltis por 4-2 depois de um empate em 1-1 tempo normal. E do outro lado, a Inglaterra nas oitavas passou pela Alemanha vencendo por 2-0, nas quartas goleou a Ucrânia por 4-0 e na semi venceu a Dinamarca por 2-1. E na final entre Itália e Inglaterra, o jogo terminou em 1-1 tempo normal e a Itália venceu nos pênaltis por 3-2. Itália campeã da Euro 2020, que foi disputada em 2021. Essa Euro é muito clássica, né? Você consegue lembrar quem que venceu cada edição e o maior campeão de todos, quem que é? Vamos ver agora algumas curiosidades bem legais sobre a Euro. As seleções que mais venceram a Euro são a Alemanha e a Espanha, cada uma com 3 títulos cada. O maior artilheiro em uma única edição da Euro é o francês Michel Platini. Ele marcou 8 gols na edição de 84. O maior artilheiro da Eurocopa é o Cristiano Ronaldo. Ele participou de 5 edições até aqui e tem um título em 2016. Ele tem incríveis 17 gols na competição. Para você ter uma ideia, o segundo colocado é o ex-jogador o Platini com 9 gols. Muita coisa já rolou nessa Euro, né? Você tem alguma coisa a acrescentar? Acha que faltou alguma coisa? Escreve aí pra gente nos comentários e deixa também o que achou do vídeo, beleza? E aquela dica de sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link para um livro muito interessante que tem várias curiosidades sobre o futebol. Acho que você vai gostar. Tem muitos outros livros também do mesmo ambiente de futebol que a gente sempre curte, né? Beleza? Valeu, aquele abraço!